Boa noite a todos, irmãos e irmãs, amigos e amigas. Agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos aqui adorando mais uma vez através deste culto. Que a mensagem desta noite possa edificar a sua vida e tocar o seu coração. Continue conosco. Teremos uma oração de louvor, adoração a Deus neste momento e depois estaremos ouvindo um cântico ministrado pelo Ministério de Louvor. Pai Santo, Deus amado, agradecemos-te, Senhor, a oportunidade de estarmos, ó Deus, mais uma vez reunidos para te adorar, para estudarmos, ó Deus, a tua palavra, para louvarmos, ó Pai, o teu nome. Obrigado, Deus, por mais uma semana. Obrigado, Senhor Deus, pelas vitórias que o Senhor nos tem concedido, Deus, mesmo em meio às nossas lutas. Te agradecemos, Pai, por tudo que nos tem feito. Adoramos, louvamos, ó Deus, o teu nome. Abençoe, Pai, agora os cânticos, ó Deus, que serão ministrados e também, ó Deus, a tua palavra que será compartilhada, ó Deus, nesta noite. Nós oramos em nome de Cristo. Amém, Senhor. Boa noite, irmãos. Nós vamos cantar um cântico que diz: só tua graça me basta. Paulo, ele pediu a Deus para que retirasse o espinho que estava na sua carne, mas Deus não concedeu e disse para ele: só a graça dele bastava para Paulo. E nós também estamos vivendo dias em que parece que há um espinho na nossa carne, separando os irmãos uns dos outros. Mas Deus está dizendo para nós que só a graça dele nos basta. Conheço a ti.
Gostaria de estar fazendo a leitura de um texto bíblico para a nossa meditação nesta noite. Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 1 a 7. Diz assim a palavra de Deus. Estes, pois, são os mandamentos e os estatutos, os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisses na terra que passais a possuir, para que temas o Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multiplicarei na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor Deus de teus pais. Ouve, ó Israel, nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Esse texto que nós lemos hoje, ele enfatiza aqui Moisés falando sobre a importância da palavra de Deus, sobre o deleitar, sobre o meditar, sobre o significado que a palavra de Deus ela tem para o nosso coração. E nós temos estudado sobre sermos o templo sem estarmos no templo. No domingo anterior nós falamos sobre a importância da presença de Deus em nossa vida, que a presença de Deus é que nos dá a direção em todas as atividades e com isso nós podemos ser o templo onde quer que nós estivermos. Ou seja, a presença de Deus na nossa vida, ela está em todos os lugares, em todos os lugares onde nós estivermos, nós podemos ter a certeza, porque a palavra de Deus diz que Ele é onipresente. Deus, Ele está, a sua presença está em todo lugar. E hoje nós estaremos compartilhando sobre a importância de estarmos fortalecendo-nos, de estarmos perseverando na palavra de Deus. Sermos o templo sem estar no templo. E isto implica em estudar, implica em ler, implica também em memorizarmos a palavra de Deus onde nós estivermos. Domingo passado eu compartilhei sobre o livro que eu havia lido, Mentores Segundo o Coração de Deus, e este livro ele tem um capítulo exclusivo sobre este tema, sobre a importância da palavra de Deus na nossa vida, sobre como nós podemos estar nos deleitando, estudando, compartilhando, tendo a palavra de Deus dentro do nosso coração. Quando nós vamos ver isto, a palavra de Deus em nós, seja em forma de conhecimento, de estudo, ou mesmo quando nós a memorizamos também, quando nós estamos às vezes vulneráveis ao pecado, às provações, às tentações, nós podemos, mesmo que não temos a palavra de Deus em nossas mãos naquele momento, mas pelo conhecimento que nós temos e por ela estar gravada no nosso coração, nós podemos recorrer no nosso interior à palavra de Deus, à presença de Deus, e podemos com isso estar tirando forças para vencermos as provações, as tentações que nós porventura viermos a sofrer
na nossa vida. Como humanos que somos, nós somos falhos, nós estamos sujeitos ao pecado, mas é a palavra de Deus que nos fortalece. E nesse sentido nós podemos estar valorizando cada momento a nossa devocional, o nosso tempo de estudo da palavra de Deus, que não é necessariamente e nem pode mesmo ser somente quando nós estamos na igreja. E nós vamos ver hoje abordando mais em relação ao ensino que ela traz para nós em relação à nossa família. Como é que nós podemos desenvolver, estudar, praticar, procurarmos viver de acordo com a palavra de Deus em nossos lares, com nossos familiares. E no texto que nós lemos, Moisés aqui como o transmissor desta mensagem, ele tem um propósito, ele tem um comprometimento profundo com a vontade de Deus e com a glória de Deus. E assim também deve ser a nossa vida. Quando nós dispomos-nos a estudar a palavra de Deus, isto não deve ser apenas para demonstrar um conhecimento, mas é para que através da ação do Espírito na nossa vida, quando nós estamos em comunhão com a sua palavra, nós possamos realmente estar glorificando a Deus. E aqui a ministração de Moisés naquele momento se deteve, então teve como objetivo único transmitir o recado de Deus, aquilo que Deus falou. E o propósito de Moisés ao desafiar e ao passar também este texto agora era para que o povo pudesse estar obedecendo a instrução e com isso eles pudessem estar sendo edificados na terra que o Senhor Deus estava prometendo a eles, a lhes dar uma terra por herança. E no texto que nós lemos aqui, nos versículos que nós lemos, nós podemos ver que este capítulo, estes versículos, eles são de uma profundidade, de uma riqueza, porque eles nos dão a direção, nos mostram quão profunda, quão bela é a palavra de Deus. E nós vemos aqui algumas coisas que o texto destaca. O versículo 6 diz que as palavras que hoje te ordeno, elas estarão no teu coração. Não tem um lugar melhor para a palavra de Deus ela estar atingindo a nossa vida do que o nosso coração. Quando ela atinge a nossa mente, o nosso intelecto, é algo já produtivo, mas quando ela está no nosso coração, é ainda maior, é ainda melhor, porque no coração, a palavra de Deus diz que dele procedem as fontes de vida, os maus e os bons desígnios. E se a palavra de Deus está no nosso coração, nós com certeza vamos procurar cultivá-la, vamos procurar então desenvolver os bons desígnios que a palavra de Deus demonstra para nós. É muito importante nós conhecermos, é muito importante nós aprendermos da palavra de Deus. O livro mesmo que eu acabei de ler, ele conta histórias de pessoas que em países onde não era permitido a leitura da palavra de Deus, os cristãos eles tinham o hábito de decorar, eles tinham o hábito de aprender, de estudar, porque muitas vezes eles eram presos por estarem estudando a palavra de Deus. E enquanto eles estavam na prisão, eles podiam estar em comunhão com Deus, eles podiam estar fortalecendo a sua fé, porque ali, embora a Bíblia fosse tirada, a Bíblia fosse rasgada, a Bíblia fosse levada deles, mas porém do coração, da mente, ela não era tirada. E com isso, eles podiam ser fortalecidos na presença de Deus. O texto diz então que estas palavras que hoje te ordeno, elas estarão no teu coração.
Quando a palavra de Deus ela atinge o nosso coração, ela transforma o nosso interior, ela nos fortalece, nós conseguimos resistir ao pecado, às tentações e podemos então termos vitória na presença de Deus. O Salmo 119, versículo 11, nos relata sobre isto. O Salmo 119, todo ele, basicamente, ele enfatiza muito a importância da leitura, a importância da comunhão, de guardar a tua lei, de estudar a tua lei, falando da palavra de Deus como lâmpada, falando da palavra de Deus como alimento, como tudo aquilo que nós realmente precisamos. E fala também da palavra de Deus como a vitória e a fortaleza nos momentos de provações, nos momentos de lutas na nossa vida. E o versículo diz: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Quando nós temos a palavra de Deus então no nosso coração, nós temos já um passo dado em direção a uma vida de vitória, a uma vida na presença de Deus. Mas também, além de estarmos guardando a palavra de Deus no nosso coração, nós não devemos tê-la somente para nós. Sempre que nós recebemos uma bênção, nós queremos compartilhar com outras pessoas, nós queremos falar disto para outras pessoas. E o texto que nós lemos, ele fala da importância, não só importância, mas também como uma obrigação que nós temos de estarmos ensinando, de estarmos levando aos nossos filhos. E a palavra de Deus diz ainda, aos filhos dos filhos, ou seja, aos netos, a todas as pessoas da família, para que a família possa ser resgatada, para que a família possa ser transformada e para que a família possa ser perseverante nos momentos de provação. E a palavra de Deus, o versículo 7, que nós lemos diz, ensine-a com persistência aos teus filhos. Provérbios 22, também, versículo 6, nos fala da importância e da responsabilidade, que isto será até mesmo cobrado dos pais, a responsabilidade de ensinar aos filhos as verdades da palavra de Deus, o caminho do Senhor. E diz, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando grande não se desviará dele, quando for velho não se desviará dele. Neste sentido, a gente eu conheço algumas histórias de pessoas, como todo adolescente ou pré-adolescente às vezes, que acha que sabe tudo e que os conselhos do pai não são bons conselhos, que ele é que sabe o que é melhor para a sua vida, O adolescente, o jovem é que sabe o que é melhor para a sua vida e eles resolvem andar segundo a sua vontade. Mas muitos deles, num determinado momento na sua vida, ao experimentarem e ao verem que a sua escolha, a sua sabedoria, a sua decisão não era a melhor decisão, foram tocados quando estavam talvez no fundo do poço, quando estavam numa situação pior na sua vida, foram tocados e alertados e puderam se lembrar das palavras que receberam, que ouviram dos seus pais na infância e puderam então reconhecerem ali o erro, o engano que eles estavam cometendo em desobedecer a palavra de Deus e acertar a sua vida com Cristo e retornar para as origens de onde haviam aprendido a verdade, a inspiração realmente da palavra de Deus. Então, o ensinamento ele é importante, porque mesmo que a criança ou o adolescente ele chegue a se desviar, mas aquilo fica gravado no seu coração e num determinado momento ele é tocado pelo Espírito através da palavra de Deus e pode reconhecer e pode se voltar para
o caminho. E o texto ainda que nós lemos também, ele diz que nós devemos conversar sobre ela no seio da nossa família. Diz lá que nós devemos conversar andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, ou seja, em todo momento nós devemos estar inculcando, nós devemos estar colocando, nós devemos estar falando da palavra de Deus para que ela possa atingir o caminho, para que ela possa atingir a vida dos filhos, dos familiares, das pessoas. E é muito importante também quando nós conhecemos e quando nós temos a palavra de Deus no nosso coração, porque ela pode trabalhar o nosso interior, ela pode trabalhar o nosso pensamento e ela transforma realmente a nossa vida. Quando nós conhecemos, quando nós meditamos na palavra de Deus, nós procuramos viver uma vida que agrade a Deus, procuramos pensar em coisas que edificam, em coisas boas. Filipenses 4:8 nos fala que tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é respeitável, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o vosso pensamento. Ou seja, a palavra de Deus, ela deve ser o nosso último pensamento antes de dormir, como também ela deve ser o nosso primeiro pensamento ao estarmos levantando. Não sei quantos já experimentaram, às vezes aquele dia que a gente levanta de mau humor, parece que brigamos conosco mesmo, né? Nós, se tomamos uma atitude errada pela manhã, parece que todas as coisas do nosso dia levam para aquele mau humor, para aquela vida que realmente, ao final, parece que nós até nos arrependemos daquele dia. Mas quando nós iniciamos o nosso dia com alegria, na presença de Deus, mesmo que surjam os obstáculos, mesmo que surjam as dificuldades, nós temos alegria, nós temos a certeza e nós temos também, superamos aquelas dificuldades, porque a palavra de Deus, ela está no nosso interior, ela está no nosso coração. Ou seja, os nossos projetos, eles devem ser submetidos à palavra de Deus. Devemos consultar a Deus sobre as decisões da nossa vida. Por mais que sejam decisões simples, nós devemos estar realmente tomando uma decisão orientados pela palavra de Deus, procurando cumprir, consultarmos ao Senhor em relação à sua palavra, em relação à sua bondade, procurando em todas as coisas estarmos testemunhando, estarmos testificando sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é de uma importância muito grande, porque ela nos ensina, ela nos repreende, ela nos corrige, ela nos educa para que nós possamos ser pessoas perfeitas e habilitados para a boa obra para a qual o Senhor nos chamou. 1 Timóteo 3, 16 e 17 relatam isto, que a palavra de Deus, a Escritura, ela é inspirada por Deus, ela é útil para o quê? Para o ensino, para a repreensão, ela nos adverte, também para a correção, aquilo que nós estamos fazendo de errado, ela nos mostra o que é o certo, como é que podemos fazer, o que é que devemos fazer. Também ela nos educa, ela nos instrui em como devemos caminhar em comunhão na presença de Deus. Para que o quê? Para que nós possamos ser aprovados na presença de Deus, para que nós sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Um outro versículo que nos chama a atenção em relação a isto é este: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. A palavra de Deus, ela nos dá realmente forças, ela nos dá vitória,
e através dela nós somos realmente este obreiro aprovado. Ou seja, quando nós somos pessoas moldadas diariamente pela palavra de Deus, nós podemos nos tornar porta-vozes, nós podemos ser usados por Ele. A nossa vida passa a ser um vaso usado pelo Espírito de Deus para sermos um canal de bênçãos para outras pessoas, seja em relação à evangelização, ou seja, em relação também a alguém que já é convertido, porém está passando por uma dificuldade e está precisando talvez de uma palavra de consolo, de uma palavra de ânimo, de uma palavra de refrigério, de uma palavra de alegria. O Espírito nos usa, a palavra de Deus nos usa e nós podemos então ser este porta-voz da bênção da palavra de Deus. Um último texto que nos fala da bem-aventurança, lá em Apocalipse, diz lá, bem-aventurados, Apocalipse 1:3, aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas nela escritas. Bem-aventurados aqueles o quê? Que leem e aqueles que ouvem e guardam. Então é importante nós ouvirmos, é importante nós lermos, mas é importante também nós guardarmos, como nós lemos lá no Salmo 119, que quando nós guardamos a palavra, nós temos vitória sobre o pecado. Eu gostaria de estar finalizando, então, dizendo sobre a importância de estarmos dedicando um tempo diário ao estudo da palavra de Deus, ou seja, o nosso momento devocional, sabendo que não é somente quando nós estamos no templo, mas nós somos o templo dentro de casa, em todo lugar, nós podemos ter a oportunidade de ouvirmos a palavra de Deus, seja em nossa casa, seja às vezes viajando de carro, ouvindo pelo som, pelo CD, pelo rádio, por alguma mensagem, nós vamos estar aprendendo, vamos estar em comunhão com Deus. Então não é somente no templo, mas é na estrada, é na casa, onde nós estivermos, em todo lugar, a palavra de Deus, ela pode estar sendo realmente luz, sendo força para o nosso coração. E que nós possamos ter a certeza, que possamos ter a convicção de que, conforme o texto bíblico nos exorta, a lermos, a ouvirmos e a guardarmos a palavra de Deus em nossos corações, ensinando aos nossos filhos, conversando a respeito dela com os nossos familiares, sabendo que ela traz ensino, edificação, que ela nos corrige, que ela nos educa, que ela nos ensina e que também ela nos habilita. Que nós possamos guardar para que no momento de tentação nós possamos ter vitórias, porque o Espírito Santo estará à luz da palavra de Deus, à luz da sua palavra, nos fortalecendo e nós estaremos glorificando o nosso Deus. Que Deus abençoe sua vida, que você possa diariamente, mesmo que seja por um período curto de tempo, procurar dedicar um momento para aprender, para estudar, para compartilhar a palavra de Deus juntamente com os seus familiares e tendo também o seu momento a sós, o seu momento devocional, o seu momento de comunhão com Deus. Gostaria de estar fazendo mais uma oração, agradecendo a Deus também por sua vida, por aqueles que estiveram conosco, por aqueles que fizeram, que têm feito o seu pedido de oração, que têm nos enviado mensagens para que estejamos orando e que Deus continue abençoando a sua vida. Após esta oração,
nós teremos mais um cântico de louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos orar então e depois estaremos tendo mais um cântico. Pai, obrigado, Deus, pelo que a Tua Palavra nos ensina. Obrigado, Senhor Deus, por aquilo que aqui pudemos aprender, ó Deus, nesta noite. Senhor, fale aos nossos corações e que tenhamos, ó Deus, a cada dia o desejo de estarmos estudando a Tua Palavra, o desejo, Pai, de estarmos Te servindo, Te buscando. Eu quero, ó Deus amado, Te agradecer por cada um dos irmãos que puderam estar, ó Deus, acompanhando também nesta noite, ó Deus, aqui o nosso culto, e que a Tua Palavra, Senhor, continue falando aos corações de cada um, e que cada pessoa, Pai, possa ter a alegria, o desejo de estar estudando a Tua Palavra, de estar em comunhão, ó Deus, contigo. É a nossa oração em nome de Cristo. Amém, Senhor. Amém. A gente vai ter mais um cântico, então, neste momento. E uma boa semana a todos. Deus abençoe a sua vida. E até o próximo culto, o próximo domingo, se Deus assim permitir. Deus, Ele nos ama, independente da nossa condição social, independente da gente estar fraco, da gente estar forte, independente de qualquer coisa que a gente estiver passando na nossa vida. O amor de Deus, Ele é grande e Ele é incondicional para as nossas vidas.
abertos, sempre estendidos a todo aquele que clama a Ti. Obrigado, Jesus, por esse momento de louvor, de adoração. Obrigado, Jesus, porque a Tua graça é melhor do que a vida e ela nos basta. Obrigado, Jesus, que o Senhor nos deu mais um dia, mais um momento de louvor, mais um momento de adoração, mais um momento onde podemos nos achegar a Ti com os nossos cânticos e celebrar o Rei dos Reis, o Senhor de toda a terra e céus. Aleluia! Louvado seja o precioso nome do Senhor Jesus, aquele que nos amou, aquele que veio a este mundo morrer em nosso lugar, aquela cruz, aquele que deu a sua vida